sua boca procede o conhecimento e o discernimento. Ele reserva certeza para o justo como um escudo, protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos seus fiéis. Então você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem, pois a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso guardará e o discernimento o protegerá. Glória a Deus. Muito boa essa lição, né, irmãos? Vamos orar, agradecendo mais uma noite na presença do Senhor. Maravilhoso Deus, graças te damos, Senhor, por mais uma noite, Senhor Deus, de estarmos aqui na tua presença. Que o Senhor possa, Senhor Deus, nos dar conhecimento e discernimento da tua palavra, Pai, sabedoria, porque o Senhor é que dá tudo isso para nós. Pai amados, abre, Senhor Deus, as nossas mentes, põe as tuas mãos, Senhor Deus, sobre cada um aqui nesta noite, meu Deus. Põe as tuas mãos, Pai amado, e vem tirando todo o cansaço físico, mental, toda a preocupação, toda a tristeza, Pai. Cai por terra, em nome de Jesus agora. Pai amado, graças te damos, porque o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória, Pai. Põe as tuas mãos, Senhor Deus, sobre cada criança que está aqui nessa noite, as que não estão, cada jovem, em nome de Jesus, ó Pai. Põe as tuas mãos, Senhor Deus, sobre cada um de nós, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória, meu Deus. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade. Glórias a Deus. Podem assentar neste momento. Vamos ouvir a cantora Loren. Estará louvando ao Senhor Jesus. E você também adore a Deus, porque Deus tem algo muito especial na nossa vida aqui nesta noite. Glórias, aleluias. E daqui a pouco já vamos estar ouvindo a poderosa palavra de Deus. Aleluia, como meus irmãos, com a paz do Senhor, amém? Vamos louvar o nome do Senhor. Pra saber quem sou, pra mergulhar dentro de mim, só mesmo Deus do céu. Pra vasculhar as minhas emoções, escanear a alma. Somente Ele quem sabe de tudo, sem pôr no papel. Porque o meu futuro já é o que Deus tem pra mim e não o que os meus inimigos querem. E Ele antecipa o remédio quando eles te ferem. Só atingido esse remédio sará o meu coração. Meu coração. Chorar, eu choro sim, porque além das emoções, o Santo Espírito de Deus me quebrantou. Já fui quebrado muitas vezes em pedaços, foi Deus que me ajuntou. Já fui ferido, mas nesse período, Jesus por mim lutou. Eu trago marcas de batalhas e sinais de guerra. Ainda sinto no meu peito as dores dessa terra. Eu trago nas minhas mãos esquerdas escudo de poder. Na outra escudo da palavra pra me defender. De batalhas e sinais de guerra. Ainda sinto no meu peito as dores dessa terra. Eu trago na minha mão esquerda escudo de poder. Na outra escudo da palavra pra me defender. Se eu não puder lutar
de pé, eu me ajoelho e oro. Se eu não puder sorrir, humildemente eu choro. Jesus me vê chorando e vem me socorrer. Chorar, eu choro sim, porque além das emoções o Santo Espírito de Deus me quebrantou. Já fui quebrado muitas vezes em pedaços, Jesus me ajuntou. Já fui ferido, mas nesse período Jesus por mim lutou. Eu trago marcas de batalhas e sinais de guerra. Ainda sinto no meu peito as dores dessa terra. Eu trago na minha mão esquerda escudo de poder, na outra escudo da palavra pra me defender. Se eu não puder lutar de pé, eu me ajoelho e oro. Se eu não puder sorrir, humildemente eu choro. Jesus me vê chorando e vem me socorrer. Se eu não puder lutar de pé, eu me ajoelho e oro. Se eu não puder sorrir, humildemente eu choro. Jesus me vê chorando e vem me socorrer. Trago marcas de batalhas e sinais de guerra. Glórias a Deus. Esse hino é uma âncora na minha vida. Ele fez parte da minha vida nos últimos dias, ali de Minaçu, em 2018. Toda vez que eu ouço esse hino, eu só lembro desses templos tão maravilhosos ali. Vamos ficar em pé? Vamos orar a Deus, que Deus tem algo maior na nossa vida nesta noite, para manifestar o poder sobre o nosso coração. Amado Deus e eterno Pai, nós te louvamos agora. Pai, nós te adoramos na tua beleza eterna, porque o Senhor é o nosso Deus, nosso refúgio, nossa fortaleza. É o Deus bendito, meu Pai, que tem ouvido o clamor do teu povo, da tua igreja. O Senhor tem visto cada vida, Pai amado, diante do Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, diante de tantas adversidades da vida, o Senhor está conosco para nos ajudar a manifestar o poder, derramar sobre nós a unção bendita, gloriosa. Pessoas, ó Deus amado, com preocupações carregadas na mente, que o Senhor venha agora, meu Pai, trazer o alívio imediato, fazer com que cada um receba do Senhor a vitória, para que o Senhor possa nos levar, ó Pai, águas maravilhosas, Senhor, e tranquilas, para que nós venhamos também estar em pasto verdejantes. E a tua palavra é a que mexe com a nossa estrutura, é a tua palavra que nos cria fé, é a tua palavra que nos move a esperança, é a tua palavra que dá ânimo, Senhor, é a tua palavra que nos dá o alento, a coragem, é a tua palavra, Senhor, que nos traz o conhecimento da tua vontade. E neste momento a tua igreja, Pai, está pronta a te ouvir. Por isso fala conosco através da tua gloriosa palavra, porque o Senhor é bom e maravilhoso. É o que nós pedimos e agradecidos no nome de Jesus. Presbítero Hamilton, trazendo a palavra de Deus neste momento. Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Amém? Tudo bem com os irmãos? Eu creio que sim, né, irmãos? Porque a misericórdia do Senhor se estende de geração em geração. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 12.
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Eu prometo para os irmãos que eu vou ser bem rápido, né? Eu não vou demorar, porque eu creio que nessa noite vai ter alguns clamores aqui, e o Senhor vai operar na vida dos irmãos. Irmãos, aqui esse culto da quinta-feira é um culto muito abençoado, viu, irmãos? Nós temos lembrança muito boa daqui, nos cultos de quinta. O Senhor já operou muito aqui, irmão. Às vezes nós não lembramos, mas Deus já operou vários milagres aqui nesse lugar. Milagres concretos, né, irmãos? Não é só de falar não, que os irmãos lembram. Vários milagres que o Senhor tem operado. E Ele continua operando até a sua volta. Basta nós mesmo crer que o Senhor é o mesmo, o ontem e o hoje e eternamente. Não é porque, lembra disso, irmão, não é porque está tendo pandemia que o Senhor ficou mais fraquinho não, tá? Lembra disso, o Senhor é o mesmo, isso aí não interfere em nada no poder dele. Segundo Coríntios capítulo 12 diz assim: em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo deixo isto para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não exaltar, acerca da qual 3... Graças a Deus, quero fazer uma oração neste momento. Só abaixe a sua cabeça. Senhor Deus, Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra, Pai. A Tua palavra, Pai, é tudo para a nossa vida. Por isso, Pai, nós estamos aqui pedindo a Tua graça, a Tua misericórdia. Que Teu Espírito, Pai, fala em cada coração nessa noite. Que o Teu Espírito, Pai, venha revelar, Pai, aquilo que cada um necessita aprender nessa noite. Que o Teu Espírito, Pai, venha ao encontro de cada coração, naquilo, Pai, que o Senhor colocou no nosso coração. Pai, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a vida de cada irmão, com o poder do Senhor, revelador e agraciador. É o que eu te peço nesta noite, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus, eu estou muito feliz no dia de hoje. Eu agradeço ao Senhor, porque o Senhor tem sido bondoso, irmãos, misericordioso. As nossas vidas, nós temos que sempre glorificar o Senhor por tudo. A Bíblia diz, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Eu estou tão maravilhado com o Senhor, porque o Senhor tem ouvido as nossas orações. O Senhor tem confirmado as vitórias deles nas nossas vidas, né? Eu creio que Deus está abençoando a vida dos nossos irmãos também, né? Agradeço também a vida do pastor João, né? Que nos deu essa oportunidade de estar pregando aqui nessa noite, trazendo essa palavra, né? Quando ele me convidou no domingo, e meu coração alegrou, né? E me alegrou. Mas o Senhor não me deu a mensagem, né? O Senhor veio me dar a mensagem agora à tarde. É tão assim ruim quando a gente fica na expectativa e o Senhor não abre. Mas agora à tarde o Senhor deu esta palavra para que nós podemos falar. E essa semana, irmão, eu fui muito abençoado da parte de Deus. Muito abençoado, irmãos, né? Eu tenho muito que agradecer a Deus, que essa semana o Senhor me deu uma bênção muito, como diz, uma bênção. Como diz lá em Malaquias, pastor,
uma benção tal, né? Graças a Deus, eu tenho de glorificar muito ao Senhor, que o Senhor, pela justiça dele, né? O Senhor tem feito algo maravilhoso. Irmãos, estamos aqui diante de uma palavra que muitos dos irmãos conhecem, né? E aqui está falando do apóstolo Paulo, um apóstolo muito conhecido, né? Um dos mais falados na era cristã, um homem que se entregou a sua vida 100% na obra de Deus. Mas eu gosto de ir sempre para aquele rumo, né? Que o apóstolo Paulo foi um homem muito usado por Deus, mas nem por isso a nossa base de vida cristã tem que ser o apóstolo Paulo, né? Não pode ser Pedro, não pode ser Abraão, não pode ser Noé, homens que foram usados por Deus, Elias e assim sucessivamente. O nosso centro de fé tem que ser Jesus, né? Desde Gênesis, Apocalipse, Jesus está no centro da Bíblia. Jesus é tudo, a saída, né? O princípio da nossa fé tem que ser Jesus, mais ninguém, né? Às vezes nós olhamos muito, tem muitos pregadores que eles, às vezes até idolatra Paulo, né? Tudo que ele vai falar é Paulo. O apóstolo Paulo diz, tá, tudo vai Paulo diz. Sim, muito bom nós inspirarmos nas experiências que ele teve, mas nós temos que firmar em Jesus Cristo. Aleluia, foi o que apertei, tá? Desculpa. E aqui, meus irmãos, nós sabemos que a vida de apóstolo Paulo foi uma vida íntegra, né? Completa na presença de Deus. Nós sabemos que Paulo, antes de ser Paulo, ele era Saulo, né? Eu sabia que ele era um homem, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, mostra que ele era um homem ao contrário do que ele é agora aqui no capítulo 12 de 2 Coríntios. Era um homem que era perseguidor à igreja. A Bíblia diz que aonde ele sabia que tinha um crente, ele ia para matar. Ele não tinha misericórdia, ele queria destruir, né? Essa era a vida do apóstolo Paulo. Mas Deus, ao ver aquele homem, Deus sabia que ele era um homem precioso na mão dele. Deus já tinha um propósito na vida do apóstolo Paulo, né? Até antes dele se converter, ainda ele sendo mau. Por isso que nós não podemos desprezar nenhuma pessoa, irmãos. Nós não podemos desprezar o cachaceiro, nós não podemos desprezar o mendigo, ninguém, porque nós não vemos como Deus vê, né? E Deus via aquele homem de uma forma tremenda. E o que mais chama a atenção do apóstolo Paulo, irmãos, antes dele ser Paulo, né, era Saulo, ele era um homem que era decidido, era um homem que não tinha meio termo com ele, né? Se ele, aquilo que ele estava fazendo, matando, ele tinha convicção no coração dele que ele estava fazendo certo, né? Ainda que ele estava fazendo errado, cegamente. E Deus agrada de pessoas que têm propósito correto, um propósito firme, né? Não fica em dúvida em meio caminho. Deus gosta de pessoas que têm posições, né? Mas nós sabemos que aqui no capítulo 12, que ele conta das suas revelações. E ele começa falando aqui no capítulo 12 que em verdade não convém gloriar, né? Que quando ele estava escrevendo aqui, há 14 anos atrás, ele escreve que um certo homem, ele nem se menciona que é ele,
o tanto que Deus trabalhou na vida do apóstolo Paulo. Ele menciona fala que um certo homem foi arrebatado. Esse homem foi arrebatado ao terceiro céu. Interessante, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele teve um privilégio com Deus. Ele teve um momento tão impressionante com Deus que é inexplicável. E até mesmo aquilo que ele viu, ele diz que não tinha como explicar. Que as palavras inefáveis, quer dizer que é inexplicável, que não nem como contar o que ele tem visto naquele lugar. Que ele diz que não sabia se era no corpo ou fora do corpo, mas ele teve essas revelações. Muito bem, irmãos, nós podemos ver aqui que ainda ele foi até ao paraíso, né? Aqui fala que ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que o homem não é lícito falar. O que ele viu lá naquele lugar, meus irmãos? O que ele tem visto lá? Muitas das vezes nós como homem, ser humano, nós temos a curiosidade. Não tem esse homem que não tem a curiosidade para saber como que é depois, né? Do céu, como que é lá no paraíso. Isso mostra ali no capítulo 24 de Mateus, quando os discípulos, no versículo 2, os discípulos chegam a Jesus e falam assim: Senhor, quando é que vai acontecer essas coisas, né? E o fim do mundo? E eles falam de jeito, né? Quando de nós não quer saber quando seria o fim do mundo? Todos nós queríamos saber, né? Mas Jesus responde para os discípulos no capítulo 24 e diz para eles: acautelai que ninguém vos engane. Primeiro passo que Jesus diz, né? Aí depois ele fala aquela sequência de que viria terremotos, pestes, né? Pestes, terremotos, né? Várias coisas que iam acontecer antes da volta dele, do fim do mundo. Mas ele fala também que era o princípio das dores. E será que hoje nós estamos vivendo eu sinto que hoje nós estamos vivendo esse pequeno princípio das dores, né? Que Jesus estabeleceu ali. Tudo aquilo que Jesus mencionou no princípio das dores está acontecendo. Às vezes não está acontecendo na totalidade aqui no Brasil, mas em outros países já está acontecendo. Mas muito aqui no país, não aqui em Goiânia, graças a Deus, que Goiânia é muito abençoada, meus irmãos. Aqui você não vê ninguém passar fome. Mas São Paulo e Rio de Janeiro está uma coisa muito forte de passar fome. Pessoas sair vários quilômetros para ganhar uma marmitex e depois voltar tantos quilômetros para ir embora, né? Só um almoço e não tem uma janta. Não é porque não tem opção, o desemprego, né? Mas nós, graças a Deus, aqui em Goiânia é uma cidade graciada por Deus, né? Uma cidade que não tem favela. Não tem favela aqui em Goiânia, graças a Deus. Não é como é São Paulo, Rio de Janeiro, né? Recife, né? Eu passei em Recife, eu fiquei assustado de o morro de tanta favela. Mas aqui não tem, graças a Deus. Por isso você dá glória a Deus por morar aqui em Goiânia. O Senhor te deu essa oportunidade por você morar aqui em Goiânia. Amém? Capítulo 12, ainda, nós vemos aqui que Paulo está falando da sua fraqueza, né? Ele está falando aqui das suas revelações e as fraquezas que ele sentia, que se aprimoravam no poder de Deus. E muitos de hoje, irmão, eu e você, muitas das vezes não quer passar por essa fraqueza, não quer sentir isso que às vezes vem nas nossas vidas, às vezes até da parte de Deus para nos aperfeiçoar, e nós não queremos. Não é bom mesmo, ninguém quer, né?
Mas o apóstolo Paulo, ele era um homem que entendia a visão de Deus, né? E ele sabia que era necessário aquelas dificuldades, aquele espinho na carne, para que ele não gloriasse. O apóstolo Paulo, tudo indica que ele era uma pessoa meia soberba. Se a gente estudar, a gente vê que ele era um pouco exaltado. Mas Deus transformou ele, irmãos. E Deus quer transformar nós também, né? Olha, porque se quiser gloriar-se, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isto para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim vê, o de mim ouve. Ele falou que se dependesse dele, ele falaria a verdade. Ele não seria nécio nas coisas que Deus mostrou para ele, né? E para que me não exaltastes pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não exaltar. Irmão, já pensou se apóstolo Paulo, Deus, aqui irmão, eu tenho certeza que foi Deus que permitiu esse espinho na carne de Paulo, para que ele não se exorbecesse, né? Para que ele não ficasse exaltado, foi dado esse espinho na carne dele, porque ele viu tantas revelações, tantas coisas maravilhosas. Se ele não tivesse isso, irmão, nós sabíamos que ele seria muito exaltado, ninguém aguentaria ele, né? Mas Deus sabe fazer as coisas certinho. Ele seria, né, como hoje, nós vemos aí quantas pessoas, às vezes, dirigente de igrejas, né, de ministério, que acha assim um semideus, né, que põe até Jesus no canto e dá ordem. Mas o Senhor permitiu esse espinho na carne do apóstolo Paulo, permitiu para que ele não crescesse. As histórias dizem que o apóstolo Paulo era um homem baixo, né, irmão? O máximo a estatura dele era 1,5 m, calvo. Ele não era uma pessoa muito bonita. Mas nós sabemos aqui, irmãos, que diz aqui, ó, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor. Interessante, o apóstolo Paulo orou ao Senhor 3 vezes, para que esse fato fosse tirado, para que esse espinho na carne fosse tirado da vida dele. Agora eu pergunto aqui nessa noite, quem não tem um espinho na carne? Quem não tem? Quem não tem, levanta a mão assim, ó. Você não tem não, pastor João? Né? Todo mundo, irmão, que a gente conversa, sempre tem alguma coisinha que nos segura, né? Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso, né, irmãos? Porque a Bíblia diz que a soberba, né, ela procede à ruína. A soberba, quando nós ensoberbecemos, Deus sai fora de nós. Não tem como nós ser soberbos e Deus está em nós. Nós não tem como Deus fazer isso, né? A Bíblia diz bem claro, lá em Tiago 4,6, que Deus resiste aos soberbos, mas dá graças ao humilde. Você já entendeu o que é resistir? Né? Ô irmão, a gente tem que pedir muita graça de Deus, para que Deus não resiste, resiste o pecador. Você já entendeu como é que Deus chama o pecador para o lado dele, mas o soberbo Deus resiste. Isso é muito forte, né? Por isso que Deus resiste e a pessoa, assim a gente fica assim no paralelo com Deus. Como é que Deus pode resistir
né? Você não vê Deus resistir o pecador, o cachaceiro, a prostituta, né? Deus não resiste o assassino, tudo, mas ele resiste. E o apóstolo Paulo aqui teve essa graça de Deus de entender esse momento, a qual ele 3 vezes orou ao Senhor. Ele orou uma vez, o Senhor não respondeu, né? Até parecia falta de fé, mas não era. Muitas das vezes, irmão, deixa eu falar até sobre isso aqui, ó, acerca da qual 3 vezes orou o Senhor. Ué, era para ele orar a primeira vez e Deus ter ouvido ele, não é? Era. O apóstolo Paulo, que tinha um contato tremendo com Deus. Mas muitas das vezes, irmão, Deus não te responde. Não é uma questão que às vezes ele não está te aprovando ou não está nesse negócio. Muitas das vezes acontece isso. Isso aconteceu comigo no ano passado. Tremendo. Eu orei ao Senhor, o Senhor ficou em silêncio. Ficou em silêncio, irmão. Coisa mais tremenda. Aí um dia de madrugada eu orei ao Senhor. E o Senhor queria uma coisa tão diferente, irmãos, que uma hora eu vou contar esse testemunho aqui. Uma hora que falar, o tanto que Deus fez assim, Ele não me respondeu. E eu depois orei e falei, Senhor, por que o Senhor não me respondeu? Você não vai dar o ok, não? Aí, nossa, só glória, irmãos. Então, irmãos, muitas das vezes, Deus não te responde no momento, mas você fica tranquilo. Foi o que aconteceu com Paulo, orou uma vez, orou a segunda vez. Foi para a terceira vez, né? O Senhor disse a ele, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Interessante, né, irmão? O contraste do Evangelho. É por isso, irmãos, que muitas das vezes, essas pessoas, esses professores de faculdades, esses mestres que não abrem o coração para Jesus, eles não entendem o Evangelho. Como é que a graça de Deus, o poder de Deus, pode operar na fraqueza? Né? É por isso que eles não entendem, nunca vão entender. Mas quando nós estamos fracos, né? Quando nós estamos fracos, nós esvaziamos de nós. Quando nós estamos cheios de nós, irmãos, fica difícil de Deus entrar na nossa vida, do Espírito Santo tomar a nossa vida. Mas quando nós estamos quebrantados, né, nós estamos abaixados mesmo, o poder de Deus opera na nossa vida. É por isso, irmãos, que muitas das vezes é necessário nós jejuarmos, né? Nós sabemos que o jejum é uma arma muito forte para a nossa vida espiritual, né? Porque o jejum, o que acontece? Quando você tira para jejuar, você vigia os seus olhos, você vigia mais a sua boca, né? Você tenta, né? Ainda como diz o apóstolo Paulo, a sua carne, a minha carne é uma coisa terrível, né? Aquilo que eu não quero fazer eu faço, ainda que eu saia cedo de manhã, falo assim, ó, vou andar certinho. Quando chega no final do dia, faz a contabilidade tudo errado, né? Tudo ao contrário, né? Falei o que não devia falar, olhei o que não devia olhar, né? Misericórdia, irmãos. E é aquilo que o apóstolo Paulo diz, que você sabe que a lei é boa, né? A lei mostra o pecado para nós, mas você quer fazer o bem, né? Tentar desviar o seu olhar, mas aquilo é maior que você. Ainda ele diz, miserável homem que sou, né? Nós somos verdadeiramente, irmão, se não fosse a graça de Jesus, o sacrifício de Jesus por nós, irmãos, nós estávamos mortos. Mas o amor de Jesus na cruz do Calvário, irmão, por ter morrido por nós, né, fez com que hoje Jesus, né, o Pai, tem tido misericórdia de nós, olhado para Jesus, porque se fosse olhar por nós, pelas nossas obras, nós já estávamos todos no inferno.
nós já estávamos todos queimados, mas o Senhor, graças a Deus, mandou Jesus para que eu e você hoje firmasse o nosso olhar nele, para que hoje nós podemos ter vida e vida em abundância. Porque se nós formos confiar na nossa carne mesmo, irmãos, nós estamos enrolados. Nós estamos, hoje eu não conheço um homem, eu não dei conta de falar assim, hoje eu vou fazer isso, eu vou ser santinho. Só decepção. É só decepção, irmãos. Eu não sei se isso acontece com você, porque comigo acontece, Acontece direto, Às vezes eu estou precisando santificar mais, mas eu não estou, assim, conseguindo como deveria ser. Mas eu tenho certeza que esses membros do meu corpo, isso que já vem desde Adão é que nos faz nós pecarmos. Mas nós temos que abraçar Jesus. Abraçar a Jesus, porque senão nós vamos confiar na nossa carne e vamos ter decepção com a vida eterna. Diz aqui, irmãos, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então eu estou forte. O apóstolo Paulo irmãos, ele entendeu que a vida dele era uma vida inteira para Cristo. Como ele diz, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele tinha a convicção que a vida dele estava toda para Jesus. E hoje, irmão, é tão difícil a gente ver uma pessoa que fala assim, pode acontecer o que for acontecer, eu não estou preocupado, eu quero ir para a glória. Tirando a minha avó, a minha avó, ela tinha convicção tão grande com Jesus, que era tremendo. Você conversava com ela, ela estava já entrevada das pernas. Eu falava, Dindinha, eu vou arrumar, para a senhora arrumar fisioterapia, tá? Ela, não, meu filho, falava uma alegria, não precisa não, meu filho, precisa não. Assim, com alegria, não era com vitimismo, não, Porque hoje tem muito vitimismo, no nosso meio. E ela fala, não precisa não, meu filho. Meu filho, estou tão tranquila. E ela fala assim, quando ela morava sozinha, quando eu joelho aqui de madrugada, se você vê o que eu vejo com Jesus, eu estou com saudade. Ela falava assim, na tranquilidade. Eu falava, meu Deus, Mas hoje, nós não. Muitas das vezes, irmão, nós estamos numa situação que nós estamos morrendo de medo, Estamos tudo com o olhão aberto, Com medo. Por quê? Por quê? Será que verdadeiramente eu e você, tenha certeza? Será que nós não estamos em dúvida com a vida eterna? Será? Mas Jesus é maravilhoso, irmãos, que ele mostrou a vida do apóstolo Paulo para nós tirarmos algo da vida do apóstolo Paulo, para que nós podemos fortalecer, Nós vamos fortalecer a nossa fé, para que nós venhamos ter confiança de que um dia nós vamos morrer, qualquer um de nós, mas que lá é melhor. Como ele disse, que o que ele viu lá, ele não conseguia nem falar, não tinha palavras para falar naquele lugar, a qual eu e você um dia estamos tentando buscar o Senhor até o fim, para que possamos morar e ter a vida eterna na pessoa de Jesus Cristo. Quando estou fraco, então eu sou forte. Jesus, eu e você não quer às vezes ser fraco. Quando eu falo fraco, irmãos, não é coitadinho, Porque a Bíblia nos ensina a ser coitadinho, não, de maneira nenhuma. O fraco que o apóstolo Paulo nos quer dizer aqui, irmão, é a fraqueza,
que nós, da nossa natureza egoísta, que nós temos isso, que já vem lá de Adão, que traz com que nós viemos ser homens e mulheres altruísta, mas Deus permitiu que esse espinho na carne de Paulo fosse na vida dele. Nós não sabemos o que é, mas eu não quero nem tentar imaginar o que é, porque tem muita controvérsia, mas porque se especificasse algo na vida dele, nós ia tirar só a base daquilo, né? Mas como colocou um espinho na carne, nós podemos identificar cada um aqui nessa noite, pegar um espinho. Qualquer coisa que te faça você refletir, que faça você pensar, você baixa a bola, né? Porque nós sabemos, irmão, que o espinho na carne é a coisa mais difícil, né? Quanta fepinha de madeira entra na trem, quando você não tira ela da sua mão, você fica agoniado, né? Pode ser menorzinha que for, você fica inquieto, não consegue dormir, né? Não consegue pensar em outra coisa, quando você não tira aquele fiapo da sua mão, do seu pé, ou espinho, qualquer coisa, né? E Deus permitiu isso na vida do apóstolo Paulo, para que ele não se exorbecesse, né? Para que ele não se exaltasse. E nessa noite, irmãos, eu quero trazer esta mensagem para você. Que nós viemos saber verdadeiramente qual é o espinho que tem nos incomodado. Às vezes você já orou: ô Pai, faz essa bênção nesse negócio. Ô Pai, eu preciso, tá? E o Senhor não tem te respondido, né? Até você chega a pensar, fala: uai, mas Deus não é comigo, Deus não está me ouvindo, não tem cabimento uma coisa dessa. Mas lembra, irmãos, pensa você, seja honesto com Deus. Se Deus tirar esse algo da sua vida, ninguém vai te aguentar, né? Ninguém vai te aguentar. Pelo menos uma coisa você tem na sua vida que te perturba, né? Ninguém vai te aguentar. Às vezes você está falando no seu coração assim: não, Senhor, mas lembra de uma coisa: o Senhor conhece você mais do que você mesmo. Esta é uma certeza. O Senhor Jesus conhece você muito mais do que você mesmo. Às vezes você pensa que você conhece a você, misericórdia, né? Não conhece mesmo. Mas Ele te conhece, porque Ele te formou, Ele já te planejou antes de você vir na barriga da sua mãe, Ele já te conhecia, né? Então, irmãos, vamos colocar a nossa dependência na mão de Jesus, porque Ele sabe o que é melhor para nós, Ele sabe o que é melhor para o nosso caminho, né? Porque nós temos visto a mão de Deus operando na vida daqueles que confiam nele. O Senhor tem operado poderosamente, como um Deus vivo, um Deus poderoso. Ainda que você pense que a sua vida é uma tragédia, mas lembre que o Senhor te poupou de várias outras coisas que poderia ser pior. Por isso Ele disse: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, irmão, meu tempo já acabou. Eu quero agradecer a Deus, que o Espírito Santo fala mais no seu coração nessa noite, através dessa palavra, que essa palavra que não é minha, mas do Espírito Santo de Deus, que Deus venha nos ensinar verdadeiramente a estar confiando nele. Eu quero estar orando por você nessa noite. Você coloca a mão no coração, vamos estar orando para que Deus venha mesmo falar mais no seu coração nessa noite. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por essa noite, Pai, que o Senhor concedeu a vida dos teus filhos aqui neste lugar, nesse templo.
Oh, meu Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, Pai, que o Senhor tem colocado no nosso coração. Meu Deus, que o Senhor venha transmitir, Pai, graça na vida de cada irmão nessa noite. Para que cada um possa entender, Pai, o que o Senhor verdadeiramente quis falar. Aquilo, Pai, que eu não consegui explicar, Pai, não consegui, meu Pai, se explicar como deveria. Mas o Senhor, Espírito Santo, nós sabemos que o Senhor é professor por excelência. Por isso, meu Deus, eu te peço que o Senhor fala no coração dessa irmã, desses irmãos, dando, Pai, revelação no coração dele, para que eles possam entender verdadeiramente o que o Senhor quer com cada um. Meu Deus, que nessa noite nós sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente muito mais do que pensamos, ou sonhamos, ou imaginamos, segundo, Pai, o poder do Senhor que opera em nós. E em nome de Jesus, ó Pai, nós declaramos nessa noite a vitória do Senhor sobre a vida de cada irmão, de cada irmã que aqui está nessa noite. Que nessa noite, Pai, nós te pedimos que toda amarra do diabo, Pai, seja quebrado nessa noite. Tudo aquilo que está prendendo aqui, Pai, nesse quadrado, nesse lugar, Pai, nesse templo, Pai, que toda obra do diabo não resista nesse meio, seja arrancado, meu Pai, seja manifestado e quebrado em nome de Jesus. Pai, liberta, transforma, meu Deus, que toda doença, Pai, seja quebrada no nosso meio. Meu Deus, arranca agora, meu Pai, tudo aquilo que não provém do Senhor, todo sintoma do Covid, Pai, que estiver aqui no nosso meio, seja arrancado agora em nome de Jesus Cristo. Pai, nós damos ordem, Pai, porque o Senhor é maior, o Senhor, meu Pai, é maior do que qualquer doença, que toda doença seja queimada em nome de Jesus. Pai, meu Deus, Pai, operando, meu Pai, Pai, operando na vida dessa irmã, Pai, que está pensando, meu Pai, que nessa noite a Tua palavra falou com ele, com ela, através, Pai, do espinho na carne. Pai, se for algo do Senhor, para que essa pessoa, Pai, se conforme, que o Senhor, Pai, se revela a ela. Mas que se não for, Pai, essa pessoa toma posição e vai, Pai, ao encontro do Senhor, para que o Senhor venha mesmo fazer com que ela se busque mais ao Senhor, para que ela entenda que o Senhor é que está falando com ela e que ela venha ter a vitória da parte do Senhor. Pai, nós declaramos em nome de Jesus a vitória e a bênção sobre a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade. Aleluia, graças a Deus.